Que alegria é estar de volta com você, você que é professor da Escola Sabatina. Vai aparecer aí na tela o nosso endereço do Facebook. Ali nesse endereço você tem tanto acesso ao vídeo da lição da semana, com resumo, quanto o resumo escrito da lição desta semana. É muito bom para você poder imprimir e trabalhar em cima dele. O nosso endereço é facebook.com/classe de professores. facebook.com/classe de professores. Nós estamos já na lição de número 2 desta série sobre a igreja na comunidade. E ainda trabalhando nos primeiros capítulos de Gênesis, o autor da nossa lição do trimestre, ele agora está tratando de um tema muito importante, a restauração do domínio. Qual é o tema então dessa semana? O tema da semana diz o seguinte: o pecado não somente estragou a imagem de Deus. Você lembra da ilustração que eu fiz com a capa da lição? Imagine que isso aqui fosse um quadro e o pecado é como se eu tivesse um quadro bonito, pintado, muito bem feito por alguém, e eu tomasse graxa e passasse nesse quadro. O que estaria esse quadro? Ele estaria estragado, estaria deslustrado, estaria comprometido. Pois Deus criou como se fosse um quadro perfeito, o homem e a natureza. Todavia, com o pecado, houve o estragar desta imagem de Deus no homem e na própria natureza. Então, o pecado não somente estragou a imagem de Deus no homem, mas também o fez perder o seu domínio. E aí nós precisamos explicar bem essa questão. O que aconteceu com esse domínio? Seria a primeira pergunta desta semana. O que aconteceu com esse domínio? Bom, primeiro nós temos que entender que o domínio sobre as obras criadas, sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre todos os animais, foi dada por Deus quando este Deus disse a Adão que ele deveria dominar sobre todas essas coisas. E um dos atos de Adão foi justamente dar nomes a esses animais. E o ato de dar nomes aos animais indicava a superioridade de Adão sobre a criação. Ou seja, ele era o ser pensante da criação. Todavia, esse domínio, ele era limitado à obediência do homem a Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis 2, dos versos 15 a 17, a gente percebe isto, porque Gênesis 2, de 15 a 17, diz: tomou, pois, o Senhor Deus e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o que nós temos aqui é que Deus colocou algo condicional para Adão. Ele teria o domínio sobre o planeta, sobre o jardim do Éden, se ele fosse fiel e obediente às ordens de Deus. E o que aconteceu é que, apesar de ele ter esse domínio, ele sucumbiu, atendeu, obedeceu ao pecado, e então o domínio lhe escapou das mãos. E nós todos, quando vamos ao Novo Testamento, entendemos que esse domínio foi usurpado por alguém, que quando ele foi conversar com Jesus, lá na tentação, em Mateus 4, ele disse que ele era o dono deste mundo, que os reinos deste mundo lhe pertenciam. Por quê? Satanás usurpou isto. E durante um tempo, ele começou a dizer que ele era o dono de todas as coisas. Ou seja, ele pegou o domínio como se fosse seu. Na verdade, é de Deus que lhe deu ao homem, mas como o homem pecou, ele usurpou. Satanás usurpou e achou que era o dono. Então, a segunda pergunta, bem natural, é como esse domínio foi recuperado. Quando a gente lê a Bíblia, percebe que Cristo veio para recuperar esse domínio aparente de Satanás sobre esse mundo. Atos 10, 38 é um verso que eu gosto muito, e diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando os enfermos e livrando-os do domínio do diabo. A sua morte, a morte de Jesus,
pagou essa penalidade do pecado e recuperou o domínio que havia sido usurpado pelo nosso inimigo, que é Satanás. E agora, naturalmente, nós chegamos no ponto que chegarão todas as lições desse trimestre. Todas elas você vai perceber que é um enunciado, que é algo mais cognitivo do autor, mas ele sempre encerra lá para quarta, quinta ou sexta-feira, ele sempre fecha dizendo o seguinte: qual é a obra da igreja nesta tarefa? Deus fez a sua parte. Na semana passada nós vimos a obra de restauração da imagem. Agora nós estamos vendo a obra de restauração do domínio do ser humano. E note bem, esse domínio aqui não é simplesmente mandar, mas é interagir com a criação de forma harmoniosa. Com o pecado isso já não ocorreu mais, porque o homem destruiu, o homem estragou aquilo que Deus criou. E ele usufruiu muitas vezes de forma indevida. Tanto é que a natureza hoje está com dores de parto, porque ela vive momentos, de fato, muito complicados, né, para a humanidade. Então, quem é que deve hoje continuar esse trabalho de recuperação ou de restauração do domínio sobre a natureza? E nós, como igreja, como podemos nos posicionar? Não é? Então você tem alguns textos bíblicos que lhe ajudarão aí, e eles vão aparecer na sua tela agora. Tiago 1:27, por exemplo, 1 Pedro 3:15, Isaías 58, verso 7. E esses versos todos falam de como a igreja pode continuar esse trabalho de Deus na recuperação do domínio e da integração entre o homem e a natureza, entre o homem e as pessoas, entre o homem e os animais, entre o homem e as coisas criadas. E a propósito, já que estamos falando nisso, a gente pode encerrar a lição desta semana colocando um ponto para os alunos pensarem e discutirem um pouquinho. Se ao homem, no caso Adão e Eva, foi dado o domínio sobre as coisas criadas, como deve ser hoje o nosso convívio e relação com a criação? Especialmente na lição de quarta-feira, ali no comentário final, seria interessante você dar uma olhadinha ali, porque nós vivemos muitas vezes um dilema. Como cristãos, como adventistas, que acreditamos na segunda vinda de Cristo, muitas vezes nós pensamos assim: eu não preciso cuidar da natureza, cuidar da água, cuidar das plantas, dos animais, tudo isso vai ser destruído mesmo, então podemos poluir, podemos viver sem nos preocuparmos em cuidar do meio ambiente. É verdade que às vezes existem o que alguns chamam de ecochatos, não é? São pessoas que são muito complicadas nesse sentido, são fanáticas nesse sentido de cuidar da natureza, dessa interação do homem com a natureza. Como cristãos, nós não somos fanáticos, mas nós também não somos negligentes, nós não somos relaxados, porque nós entendemos que o fato de nós poluirmos a terra, nós também estamos ajudando a estragar a vida de pessoas. Quando se comete um erro ambiental, se está também cometendo um erro não contra a água, ou contra a fauna, ou contra a flora. Você está cometendo um erro contra o ser humano, contra a pessoa. E isso é pecado do ponto de vista bíblico. Então, algo para a gente discutir um pouquinho. Como é que deve ser a nossa relação de cristãos com a natureza, com as plantas, com os animais, com a fauna, com a flora, enfim. Como nós devemos nos relacionar? O cristão pode ser ecológico? Como o cristão e a ecologia podem se posicionar? Aliás, eu vou colocar no Facebook desse programa um artigo que escrevi há muitos anos e mandei para vários jornais, e foram publicados, ou foi publicado esse artigo sobre o cristão e a ecologia. Nessa semana vai estar lá no Facebook desse programa, e você certamente terá um subsídio a mais para sua lição da semana. Que Deus te abençoe, e a gente se encontra aqui nesse canal.